Os 4 anjos caídos debaixo do rio Eufrates. Há uma lenda que atravessa os séculos, uma história que mistura fé, mistério e o sobrenatural. Uma história sobre 4 poderosos anjos caídos, aprisionados debaixo do rio Eufrates. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia e da história. Quem são esses 4 anjos? Por que estão presos sob o rio Eufrates? E o que isso significa para a humanidade? Prepare-se para uma jornada emocionante cheia de revelações. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. A menção aos 4 anjos caídos vem do livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 14. Segundo o texto sagrado, esses anjos foram aprisionados para um momento específico na história da humanidade, destinado a trazer grande tribulação. Mas por que foram aprisionados? E o que simbolizam esses anjos? No Apocalipse, lemos dizendo ao 6º anjo que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. A interpretação varia, mas muitos acreditam que esses anjos representam forças destrutivas, liberadas apenas no fim dos tempos. O rio Eufrates é um dos rios mais antigos e importantes da história humana, correndo pela Mesopotâmia e o berço de grandes civilizações como Babilônia e Assíria, mas também é um lugar de grandes conflitos e catástrofes. Será que os anjos caídos representam os perigos escondidos na própria história da humanidade? Alguns estudiosos veem os anjos como metáforas para as forças do caos e destruição que a humanidade liberta sobre si mesma. Guerras, pandemias, desastres naturais. Será que esses anjos são um aviso sobre as consequências de nossas próprias ações? A lenda dos 4 anjos caídos tem inspirado muitas obras na cultura popular, de filmes a livros. A história ressoa com nossa busca por entender o bem e o mal, e o conhecido e o desconhecido. A figura dos anjos caídos toca em um medo primal, o medo de forças incontroláveis, que podem ser liberadas a qualquer momento. É um lembrete do poder e da fragilidade da existência humana. A história dos 4 anjos caídos debaixo do rio Eufrates é uma combinação de texto bíblico, interpretações teológicas e mitos apocalípticos. Vamos explorar em detalhes a origem dessa lenda, seu contexto bíblico e as interpretações que ela gerou ao longo do tempo. A menção aos 4 anjos caídos presos no rio Eufrates aparece no livro de Apocalipse, o livro de Revelação de João, especificamente no capítulo 9, versículo 13 a 15. Apocalipse: E o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar 1/3 da humanidade. A identidade dos 4 anjos não é explicitamente descrita na Bíblia. A tradição cristã muitas vezes os associa a seres angelicais que se rebelaram contra Deus, sendo consequentemente aprisionados até o momento da liberação apocalíptica. O rio Eufrates, um dos mais longos e historicamente significativos rios do Oriente Médio, é frequentemente mencionado na Bíblia. Na Antiguidade, o Eufrates era uma das fronteiras do Jardim do Éden e uma linha divisória entre a Terra Santa e as nações pagãs. Sua menção no Apocalipse simboliza um local de fronteira espiritual e de eventos cataclísmicos. Os 4 anjos são vistos como agentes do julgamento divino, liberados para cumprir uma missão específica na história humana. A sua liberação resulta em grande destruição, simbolizando o juízo de Deus sobre a humanidade pecadora.
Alguns teólogos interpretam os anjos como personificações das forças do caos e da destruição, aprisionadas até o momento em que Deus decide usar essas forças para cumprir seu propósito divino. O rio Eufrates foi cenário de muitos conflitos e batalhas, especialmente entre impérios antigos como Babilônia, Assíria e Pérsia. A liberação dos anjos pode simbolizar o desencadeamento de guerras e destruição que afetam uma grande parte da humanidade. Também pode ser interpretado como uma referência a desastres naturais e pandemias, refletindo a vulnerabilidade humana diante de forças além do nosso controle. A história dos 4 anjos caídos e o rio Eufrates inspirou muitas representações na literatura, cinema e arte. Obras literárias apocalípticas e de fantasia frequentemente usam a figura dos anjos caídos e o Eufrates como símbolos de destruição e renovação. Filmes e séries sobre o fim dos tempos costumam retratar a liberação de anjos ou demônios como um evento catalisador de desastres globais. A iconografia cristã e medieval frequentemente representa anjos caídos como seres majestosos mas terríveis, aprisionados em lugares sombrios até o dia do julgamento. A história dos 4 anjos caídos e o rio Eufrates continua a ressoar devido ao seu poder simbólico. Representa a luta entre o bem e o mal, a ordem e o caos e a crença em um plano divino que transcende a compreensão humana. Num contexto atual, pode ser visto como um lembrete da necessidade de vigilância espiritual e moral e da esperança de redenção e renovação, apesar dos desafios. Essa história, portanto, é uma rica tapeçaria de mito, fé e interpretação que continua a inspirar e a intrigar gerações de crentes e estudiosos. A seca do rio Eufrates e sua conexão com as profecias do Apocalipse é um tópico que desperta muito interesse e especulação. Vamos explorar em detalhes o contexto bíblico dessa profecia, o estado atual do rio Eufrates e as possíveis implicações dessa seca à luz das Escrituras. A profecia sobre a seca do rio Eufrates aparece no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 a 16. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a água dele secou, para que fosse preparado o caminho dos reis do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Eles são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos e eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. A seca do rio Eufrates é descrita como um evento preparatório, abrindo caminho para os reis do Oriente marcharem para a batalha final, conhecida como Armagedon. Essa batalha simboliza o confronto derradeiro entre as forças do bem e do mal. A seca é causada pelo derramamento da 6ª taça da ira de Deus, mostrando que é uma intervenção divina direta no curso dos eventos humanos, marcando o início do fim dos tempos. O rio Eufrates, um dos grandes rios da antiguidade, representa uma barreira natural e um recurso vital para as civilizações. Sua seca simboliza a retirada da proteção e da abundância, preparando o terreno para o juízo final. Nos últimos anos, o rio Eufrates tem enfrentado uma significativa redução de seu fluxo de água. As causas dessa seca são diversas e incluem mudanças climáticas. O aumento das temperaturas globais tem levado a uma diminuição das chuvas na região e a um maior nível de evaporação, contribuindo para a seca. Países como Turquia, Síria e Iraque construíram grandes barragens ao longo do Eufrates, reduzindo drasticamente o fluxo de água rio abaixo. Projetos como a barragem de Atatürk na Turquia têm sido particularmente impactantes.
Uso excessivo da água. A crescente demanda por água para a agricultura, indústria e uso doméstico tem levado à superexploração do rio. Muitos veem a seca do Eufrates como um sinal de que as profecias bíblicas estão se cumprindo, especialmente aquelas relacionadas ao fim dos tempos. A preparação do caminho para os reis do Oriente é interpretada por alguns como prelúdio para eventos apocalípticos. A seca tem causado grandes dificuldades para as populações que dependem do rio. A escassez de água afeta a agricultura, a pesca e a vida cotidiana, levando às crises humanitárias. A disputa pela água do Eufrates tem exacerbado tensões entre países da região. A gestão e a distribuição da água do rio são fontes constantes de conflito diplomático e potencial militar. A seca do rio Eufrates, quando vista à luz da profecia do Apocalipse, oferece uma poderosa narrativa de juízo e renovação. Para os crentes, pode ser um chamado à vigilância espiritual e à preparação para os eventos finais. Para os estudiosos e observadores contemporâneos, serve como um lembrete das consequências das mudanças climáticas, da gestão inadequada dos recursos naturais e da necessidade de cooperação internacional para evitar catástrofes. A interseção entre a realidade atual e a profecia bíblica cria um campo fértil para reflexão sobre o nosso papel no mundo e as forças maiores que podem estar em jogo. A vitória de Jesus Cristo contra o Armagedon é um tema central no livro de Apocalipse, que narra a batalha final entre as forças do bem e do mal e a culminação do plano divino para a redenção da humanidade. Vamos explorar em detalhes os eventos que levam à batalha de Armagedon, a vitória de Cristo e suas implicações teológicas e simbólicas. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dele secou, para que fosse preparado o caminho dos reis do Oriente. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele a governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11 e 21. A vitória de Jesus Cristo. Jesus retorna à terra como fiel e verdadeiro, montado em um cavalo branco, simbolizando pureza, justiça e vitória. Ele é acompanhado pelos exércitos celestiais. Cristo vem como juiz supremo. Ele empunha uma espada afiada que simboliza a palavra de Deus, e com ela derrota as nações que se opõem a ele. O julgamento é justo e final. A besta, o anticristo, o falso profeta, e os reis da terra, que foram reunidos pelos espíritos demoníacos para lutar contra Cristo, são derrotados. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, um símbolo de condenação eterna. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela. Com esses sinais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os exércitos que seguem a besta são completamente destruídos. Seus corpos são devorados pelas aves, um sinal de sua derrota e desonra. Os demais foram mortos pela espada, que saía da boca do cavaleiro, do cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A vitória de Jesus Cristo em Armagedon e a culminação do plano de redenção de Deus. Cristo é apresentado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cuja autoridade é suprema e incontestável. A batalha de Armagedon é um prelúdio para o juízo final, onde todos os seres humanos serão julgados. Aqueles que seguiram a Cristo são recompensados,
enquanto os que seguiram a besta são condenados. Após a vitória em Armagedon, segue-se a criação de um novo céu e uma nova terra. O mal é erradicado e um período de paz eterna e justiça é estabelecido. Apocalipse 21, 1 ao 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A vitória de Jesus Cristo em Armagedon é uma poderosa narrativa de esperança e renovação. Ela reassura os crentes de que, apesar das tribulações e da presença do mal do mundo, o bem triunfará no final. Esta vitória não apenas reafirma a soberania de Cristo, mas também inaugura uma nova era de paz e justiça, onde Deus habitará com a humanidade em uma relação restaurada e perfeita. A história dos 4 anjos caídos debaixo do rio Eufrates é subsequente vitória de Jesus Cristo na Batalha de Armagedon. É uma narrativa profundamente simbólica e teologicamente rica, extraída do livro do Apocalipse. Ela nos leva por uma jornada que abrange desde o aprisionamento de forças sobrenaturais até a culminação do plano divino para o julgamento e a redenção da humanidade. A seca do rio Eufrates e a liberação dos anjos. O rio Eufrates, um dos rios mais importantes da antiguidade, não só como fonte de vida, mas também como uma barreira simbólica, seca pela intervenção divina. Este evento prepara o caminho para os reis do Oriente, conforme descrito em Apocalipse 16. A liberação dos 4 anjos caídos aprisionados para um tempo específico simboliza a chegada de um período de grande tribulação. Esses anjos são agentes do juízo divino, liberados para executar o julgamento sobre a humanidade. Com a seca do Eufrates, as forças malignas representadas pela besta, o falso profeta e os reis da terra se preparam para o confronto final em Armagedon. Este é o cenário onde se desenrola a batalha apocalíptica, marcando a última resistência das forças do mal contra o poder divino. No auge da batalha, Jesus Cristo retorna à terra, montado em um cavalo branco simbolizando pureza e vitória. Acompanhado pelos exércitos celestiais, Cristo derrota a besta, o falso profeta e os exércitos das nações, estabelecendo sua supremacia. Este ato não só reafirma a autoridade de Cristo, mas também cumpre a promessa divina de justiça e redenção. Após a vitória em Armagedon, segue-se o julgamento final. Os seguidores de Cristo são recompensados, enquanto os que se opuseram a ele são condenados. Este julgamento é justo e final, eliminando todo o mal do mundo com a derrota das forças malignas. Deus cria um novo céu e uma nova terra. A antiga ordem de dor, sofrimento e morte passa, dando lugar a uma era de paz eterna e comunhão perfeita com Deus. Então, vi um novo céu e uma nova terra. Tudo isso, Senhor, Ele tem preparado para nós. A narrativa dos 4 anjos caídos e a batalha de Armagedon oferece uma poderosa mensagem de esperança e renovação. Ela destaca a certeza de que, apesar das tribulações e da presença do mal, a justiça divina prevalecerá. A vitória de Cristo simboliza a destruição definitiva do mal e a inauguração de uma nova era onde a humanidade viverá em perfeita harmonia com Deus. Para os crentes, esta história é um lembrete da soberania de Deus e da promessa de um futuro glorioso. É um chamado à vigilância espiritual, à fé inabalável e à esperança no cumprimento das promessas divinas. Para todos, é uma narrativa que nos desafia a refletir sobre nosso papel no mundo e a importância da justiça, da bondade e da fé na construção de um futuro melhor.
A história dos 4 anjos caídos e a vitória de Cristo em Armagedon não é apenas um relato apocalíptico, mas uma profunda alegoria da luta eterna entre o bem e o mal, e a esperança da redenção e renovação através do poder divino. A lenda dos 4 anjos caídos debaixo do rio Eufrates continua a nos fascinar e a nos assustar. Ela nos desafia a olhar para além do invisível, a questionar o nosso papel no mundo e a ponderar nossos mistérios que ainda não desvendamos. E você, o que acha dessa história? Será que esses anjos realmente existem ou são apenas metáforas de nossos próprios medos e esperanças? Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Deus te abençoe e até a próxima!